O tema de estudo desta noite é sugestão interna. Vamos começar a ver esse modo de revelação que tem a ver com visões, sonhos e profecia. E o texto básico dessa noite é Números, capítulo 12, do versículo 1 até o 8. Então, abre a sua Bíblia aí, no livro de Números, capítulo 12. Vamos ler do 1 até o 8. Números 12, 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, nós vemos aqui uma diferença entre a manifestação externa, que é a teofania, Então, era uma manifestação externa de Deus, na qual ele se revelava através de uma forma visível, presencial, e assim ele podia se locomover, nessa forma, com o homem com todos os sentidos via essa forma, presenciava isso, e Deus manifestava a sua vontade ou os seus juízos. Então nós vimos Deus se manifestando em forma de homem, falando com Adão, falando com Abraão, falando com Moisés, coluna de nuvem, na sarça ardente. Então, ali foram teofanias, são manifestações visíveis de Deus, imediatas, ou seja, sem uso de meio, presenciais, que não é online, não é Deus num lado e ele no outro, não é na frente dele ali, no qual Deus comunicava a sua vontade. Então, esse foi o primeiro modo de revelação. Como é que o homem ia conhecer a Deus? Se Deus não falasse. Então, o homem só conhece porque Deus falou. E ele falou por esse modo de revelação. Agora, o que nós vamos ver, e vimos aqui nesse texto, que Deus fala aos profetas em visões e em sonhos. Estamos vendo os modos de revelação, como Deus se revelou no passado. O Deus que se revelava em teofanias resolveu mudar seu modo de revelação para a profecia por meio de sonhos e visões. Esse é o modo mais comum e mais conhecido da igreja cristã, porque boa parte dos livros da Escritura resulta do registro da missão profética conhecida a homens no Antigo Testamento. Então, essa revelação verbal é conhecida, chamada de sugestão interna, porque acontece na subjetividade do recipiente da revelação. Então, enquanto a teofania é uma manifestação externa, quer dizer, Deus aparece imediatamente ali para o homem, na teofania, na profecia é algo interno, ou seja, outros não veem, só vê o profeta, só sente o profeta, só entra num estado de êxtase o profeta. Então, isso é a sugestão interna. Números 12, do 6 a 8, nós vimos isso. Vamos ler novamente? Números 12, 6 até 8. Leiamos. Então disse, ouvi agora as minhas palavras,
se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, veja a diferença, como Deus falou com a maioria dos profetas, né, e como Deus falou com Moisés. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Então, desde o tempo de Moisés, Deus decide revelar-se aos profetas por meio de sonhos e visões, característica que perdurou por todo o ministério profético, o que também é chamado de sugestão interna. Então, a mudança do modo profético de revelação é anunciada à liderança. Nós vimos isso aí, Deus falando, olha, com Moisés é diferente, com os profetas é de um jeito, com Moisés é de outro jeito. Antes de ordenar a mudança de revelação, Deus se apresentou teofanicamente em forma de nuvem, ou seja, todos viram, né? Até então, Deus só se revelava por meio de teofania. De um modo não explícito, Deus comunicou-se com os irmãos Moisés, Arão e Miriam, ordenando-lhes que fossem à porta da tenda da congregação. Versículo 4, né? Disse o Senhor a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí, e eles saíram. Ali Deus iria falar com eles por uma coluna de nuvem, e os três obedeceram e foram para a porta da entrada da tenda para ouvir o que o Senhor tinha a lhes dizer. Então, esse modo é anunciado, né? Deus fala e Deus é didático. Ele ensina e explica como ele vai falar, né? A mudança do modo profético de revelação é anunciada pelo próprio Deus. Olha o versículo 6. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Deus desceu. Vocês repararam aí? Há uma locomoção, né? Por que a gente fala que Deus só pode se locomover em teofania? Quem já entendeu essa parte aí? Pode explicar? Sim. Porque ele é onipresente. Muito bem, Esther. Então, Deus sendo onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está aqui, ele está lá na porta, ele está lá no Japão, né? Mas numa manifestação externa, como na teofania, dá para ver ele aqui andando para lá, né? Só nessa manifestação externa. Então, em teofania, desceu numa coluna de nuvem, né? Uma manifestação externa da revelação de Deus. Entretanto, quando Deus resolveu revelar-se aos homens, por meio de profecia, identificou-se claramente dizendo que era o Senhor. Vocês repararam aí na Bíblia de vocês que a palavra Senhor está em maiúscula? Então, sempre quando você está lendo a Bíblia e você vir essa palavra Senhor em maiúscula, significa que ali está o nome do Deus da aliança, é Iavé, ele é o nome de Deus. Então, ele está se apresentando no seu próprio nome. E esse nome que foi revelado a Moisés, né, antes de Moisés, nós não tínhamos o conhecimento do nome do Senhor, eu sou o que sou, né, mas agora Deus revela também um novo modo, que ele iria se revelar no modo profético, aquele sobre o qual existe mais informação nas Escrituras Sagradas. O modo de revelação por sugestão interna é contrastado com o modo de revelação por manifestação externa. Então, o 8 vai dizer isso, né? Então, aos profetas, ele fala por sonhos, por visões, por Moisés, boca a boca, claramente. Então, ao se comunicar com os três irmãos, Deus falou do caráter de mansidão de Moisés, que era inigualável na terra. Deus também abordou a fidelidade com que Moisés se portava em relação a Deus e passou a dizer na intimidade existente entre ele e Moisés. E, embora Deus tivesse ordenado um modo de profecia, com Moisés continuaria a se revelar por teofania.
Então, Deus fala aqui de modo duro, né, com Arão e Miriam, a respeito da revelação que ele dava especificamente a Moisés. Com os outros profetas dali em diante, Deus não mais iria falar de um modo claro e direto, somente o faria com Moisés. Então, aqui nós temos a distinção. Qual é o contraste entre a manifestação externa e a sugestão interna? Então, na teofania, Deus fala diretamente, mesmo quando fala da nuvem, e o recipiente o vê, locomovendo-se no espaço ou fixando-se em determinado lugar. Além disso, ele ouve. Nesse modo de revelação teofânica, Deus fala diretamente ao homem. Então, é bem direto, né? Bem íntimo, diferente agora do modo profético de revelação. Deus dá sua revelação ao recipiente inicial, que é o profeta, por meio de uma visão ou de um sonho. Então, veja, não é imediata, é mediada, uma revelação mediada, por meio do sonho, por meio de uma visão, Deus fala. Então, o profeta pode levar a mensagem de Deus ao povo, o recipiente final da revelação. E assim, ainda que o profeta ele entrasse em transe ou êxtase, né, e recebia revelação ou em sonho, depois ele, com as suas palavras, comunicava a revelação. Então, às vezes a gente fica vendo hoje, né, as pessoas que dizem ser profetas, né, até saiu essa semana aí do menino que estava fazendo profecia, não sei se vocês viram isso aí na internet, um menino, profeta mirim, e falou assim: eu rasgo o seu câncer, eu purifico o seu sangue, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o menino caiu no chão, né, falando que era um profeta. Não era nada disso que era a profecia, né? Então, porque as pessoas acham que profecia é só adivinhação no futuro. A profecia é um modo de revelação pelo qual Deus comunicava a sua verdade ao homem, mas não é de forma estática, né? Ele não ficava, de repente, né, em modo revelação, e ficava falando coisas sem sentido, né? Tique-tique, taca-taca, isso não é revelação, né? Deus falava ao profeta, o profeta entendia, e o profeta proclamava com a sua voz, com o seu entendimento, aquela profecia. Então, o profeta tinha que ser fiel ao lembrar do sonho que ele teve, da visão que ele teve, e manifestar ao povo. Então, o que a gente vê hoje em muitas igrejas, parece que baixou um santo, né? O profeta está lá e, de repente, agora é o Senhor. Né? Não é assim, né? Não era assim. Deus falava, o profeta entendia, e depois o profeta comunicava, né? Então, tinha essa questão. Sim, Luiz? Sim, porque era a boca de Deus ao povo, né? Então, é superior a todos os outros, né? Mas a revelação era mais teofania, né? A teofania prevaleceu com Moisés. Agora, os outros profetas, né, tirando Moisés, aí já tiveram essa revelação por visão e por sonho, não imediata, mas mediada, né? E aí, mas não tinha essa questão, né, de transe, a pessoa começar a falar coisas sem sentido. Até porque a pena para os falsos profetas era a pena de morte. Então, se a gente tivesse isso aí hoje, né, ia ter muito falso profeta indo para a cadeia, indo para a cadeira elétrica, né, mas hoje não tem esse tipo de coisa, né? Então, o modo de revelação por sugestão interna tem caráter mais subjetivo. Nesse modo de revelação profética, o contato de Deus com o recipiente da revelação é menos íntimo. Então, enquanto na teofania direto, né, como aquela aparição de Deus para Moisés, que a ideia é que Deus pegou Moisés ali, que iria matá-lo, né, naquilo. Então, bem direta, né, bem visível, dá para ver, ouvir, sentir, né, tocar. Jacó lutou com o anjo, né? Então, olha só, né, em forma de homem, era um homem guerreando com ele ali. Então, esse é o primeiro modo de revelação. Já esse da sugestão interna, a intimidade do revelador, Deus,
Com o objeto da revelação, o homem, era menos íntima, porque o contato entre ambos não era direto ou presencial. Por isso que diz aí no versículo 10 de Deuteronômio 34, quem pode ler aí para nós? Deuteronômio 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, veja aí, nunca mais se levantou em Israel algum profeta como Moisés, né? Todos os outros, né, tiveram agora a sugestão interna e não mais a teofania. Na revelação profética, não havia a confrontação presencial do revelador de Deus com o recipiente da revelação. Na revelação profética, passa a existir um elemento que estabelece ligação entre Deus e o homem através de sonhos ou visões. Então, o recipiente, ou seja, aquele que recebia a revelação, ele tinha visões, tinha sonhos, e aí, nesse momento, Deus falava, né? Deus se revelava, ele conhecia as coisas de Deus nesse momento. Na revelação profética, a intimidade do revelador com o objeto da revelação era menor, porque a mensagem era em forma de enigma, né? Lá no versículo 8 do nosso texto inicial, Deus diz isso. Para Moisés, ele fala claramente, mas para os profetas você tem um certo enigma, coisas que talvez o profeta nem entenda, mas ele profetiza, que vão se cumprir no futuro. Então, algumas profecias têm um cumprimento imediato e ainda vai ter o cumprimento remoto. Ou seja, quando nós vemos ali, lá em Ageu, né, que fala sobre a glória do segundo templo, né? Então, muitos ficaram esperando e olharam o templo ser reconstruído e falaram assim, nossa, não tem nada a ver com o templo de Salomão, não é aquela glória toda, mas aquela profecia se referia a Jesus, né? Aquele que viria, e, é claro, a consumação de todas as coisas, né? Então, algumas profecias são assim, você tem o cumprimento remoto, o imediato, né? E você tem o cumprimento remoto, e o profeta anunciava, falava as coisas, né? Profetizava, e às vezes ele não via o cumprimento, né? E por isso que o profeta exercia a fé na palavra de Deus também. Então, muitos profetas não viram o cumprimento da profecia, que é Jesus Cristo, né? Nós já chegamos com toda a profecia revelada. Então, é claro que nós vamos ser mais cobrados até do que os profetas, né? Porque Jesus já veio, a revelação já foi dada toda para nós, né? Nós temos o privilégio de ter o acesso a toda a revelação na palma das nossas mãos. Então, estamos, em comparação com muitos outros, né, com muito mais carga, né, porque a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, nós temos o que nós temos hoje, né? Então, falando sobre isso, além disso, em teofania, Deus falava palavras sem necessidade de interpretação. Deus nunca falou a Moisés por metáforas ou figuras, usando sempre uma linguagem muito clara. Não havia necessidade de interpretação. Deus apenas falava o que queria e Moisés entendia tudo. A conversa entre eles era uma conversa inteligível, sem segredos. Quer dizer, Deus falava e o povo entendia. Moisés entendia e Moisés comunicava. Mas, em sonhos ou visões, a mensagem é diferente, né? A mensagem tinha que ser interpretada porque era dada enigmaticamente. Assim, embora o conteúdo da revelação seja tão importante quanto da teofania, a forma de comunicação mudou. Então, agora nós já vamos vendo, né, que são consequências também do pecado. O pecado nos afasta da intimidade com o Criador, né? Então, enquanto no Éden era comunicação direta e reta, né, agora nós temos uma comunicação por meio de enigmas, de sonhos, de visões, coisas ainda a ser
reveladas, cumpridas, né? Mistérios. No modo de revelação profética, os profetas não estavam plenamente despertos em suas faculdades mentais. Não é difícil perceber que, quando Deus se defrontava com o homem em sua manifestação externa, que nós chamamos de teofania, esse último mantinha-se na plenitude de suas faculdades. Quer dizer, o homem estava pleno ali, Deus aparecia para ele. Simples assim, né? Mas, no modo de revelação profética, os recipientes da revelação permaneciam em um estado que não mantém os sentidos plenamente despertos. E isso se passa tanto nos sonhos como nas visões. A diferença básica entre sonho e visão não está no conteúdo da mensagem, mas no estado mental em que o recipiente, no caso o profeta, se encontra. Em outras palavras, um sonho diz a respeito de eventos passados, enquanto o profeta estava dormindo. Entretanto, na visão, o profeta se via acordado, mas com frequência, mesmo acordado, o profeta entrava em estado de êxtase, não podendo precisar o que estava vendo ou ouvindo e como as coisas se processavam. Vamos ver um versículo que fala sobre isso? Jó 33, 14 e 15. Jó 33, 14 e 15. Quem achou pode ler para nós. Então, Jó tinha consciência de que os dois modos de Deus falar em profecia se passavam quando o homem não está na plenitude de suas faculdades. Então, esses modos, sugestão interna. No sonho, o recipiente da revelação estava dormindo. Então, ao contrário das teofanias, em que o recipiente estava com todos os seus sentidos ativos, nos sonhos o recipiente dormia, num estado em que algumas características de sua mente estavam em repouso. Alguns profetas, como é o caso de Daniel, recebiam as mensagens divinas por sonhos. O próprio Daniel, depois de receber essas mensagens divinas enquanto dormia, era capaz de interpretá-las ao acordar. Então, não basta você ter o sonho, tinha que interpretar o sonho. Na visão, o recipiente da revelação estava em êxtase. Então, o uso do termo êxtase não é recente. Ainda no tempo do Antigo Testamento, o escritor usou esse termo. A Septuaginta traduziu a palavra hebraica para sono profundo como êxtasis, em Gênesis 15, 12. Então, isso é antigo. Nós já tínhamos essa noção antiga. O êxtase que os profetas de Deus experimentaram nos momentos em que recebiam a revelação divina não é o mesmo que alucinação, nem insanidade, tampouco é fanatismo. O êxtase diz respeito a um estado de alma em que os sentidos não permitem ao profeta enxergar nitidamente o significado da realidade até que o recipiente da revelação saia do estado mental em que se encontra. Durante o êxtase, o profeta ficava mais do que envolto por Deus, ele ficava temporariamente possuído pelas revelações, que era uma força sobrenatural, e o profeta se sentia altamente elevado com o que via e ouvia da parte de Deus. O êxtase se encaixa perfeitamente nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, porque sabiam que a vida não pertencia a eles, mas tão somente por inteiro ao Senhor. O êxtase envolvia a vinda do divino poder de Yahvé sobre o profeta. Em consequência, o profeta via e ouvia coisas espantosas, mas num estado mental em que alguns dos seus sentidos não estavam completamente despertos. A manifestação de êxtase acontecia não somente pelo poder de Deus, mas também pelo poder maligno que se apresentava nos falsos profetas. Então, vamos entender essa parte aqui.
é uma forma onde o profeta recebia revelação, né, e não estava com os seus sentidos despertos. Mas Deus o envolvia de tal maneira, e ele falava com ele, e ele via coisas, né, estava em um momento, um estado paralelo ali, recebendo essa revelação. Claro que não é como a falsa profecia de hoje, né, onde as pessoas caem ali e fazem tudo quanto é tipo de coisa, né? E onde em religiões espíritas você tem as mesmas manifestações de cultos evangélicos. É impressionante. Uma vez eu vi um documentário, um estudo que um pastor fez, ele gravou, né, como que as pessoas manifestavam em certos cultos de libertação, com a mão para trás, e rodando, e a unção da cobra, unção do riso, né? A unção do riso é fácil. Eu começo a rir aqui, o seu Alex ri. Aí eu estou rindo para o seu Alex ri para mim, daqui a pouco o Antônio ri, no que o Antônio riu, a Rebeca ri também a Ana Maria, nós estamos todos rindo, né? Ou aquele que foi pregar, de repente caiu, não, Deus falou tudo. Não, isso aí não é assim, né? Então, hoje nós temos esse fanatismo, e esse pastor que fez esse estudo, ele pegou também vídeos de religiões espíritas, né, afrodescendentes, e fazendo as mesmas poses e posturas, e com os mesmos ataques que aconteciam nos cultos de libertação. Quer dizer, é impressionante, né? Por que em muitas igrejas evangélicas acontece esse tipo de manifestação, onde falam que é de Deus, né? E em centros espíritas a mesma coisa. Quer dizer, então, alguma coisa errada tem aí, né? Então, diferente da êxtase do profeta que ouvia Deus, os profetas maus também tinham êxtase, né? Pelo poder maligno. A passagem transcrita que nós vamos, que está lá em 1 Reis, né, nós vamos ver exatamente isso. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, veja só o que aconteceu com os profetas falsos de Baal. 1 Reis 18, do 26 ao 28. Quem achou pode ler para nós. Então, Elisa até zombou, né? Talvez ele esteja dormindo, né? Continue aí, falando. E eles estavam se mutilando, com certeza num estado ali de êxtase, né? Existem algumas religiões que a pessoa começa Hare Krishna, Krishna Hare, e vai ali repetindo aquele negócio, de repente a pessoa entra em transe, né? De tanto que ela fica aquela repetição, naquele mantra, né? Não era diferente, né? Então, o estado emocional desses falsos profetas era tão crítico que eles agiam como nunca o fariam em seu estado emocional normal, por causa da forte dor que os ferimentos lhes causavam. Se os falsos profetas de Baal praticavam violência física a si mesmos, esse é um bom indício de que estavam em tal estado estático, que nem sequer sentiam as dores próprias de sua religiosidade. No entanto, outro tipo de êxtase é encontrado nos verdadeiros profetas de Deus. Com frequência, os exemplos bíblicos de êxtase dizem respeito ao fato de Deus levar pessoas a contemplarem sua glória quando fala com elas. Nesse caso, as pessoas necessariamente perdem a sensação porque são sobrepujadas pelo poder de Deus. Então, um exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, abra aí sua Bíblia, 2 Coríntios 12, do 1 ao 4.
Então, nós temos um texto bem claro sobre isso, experiência do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Quem achou, pode ler. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, nenhum outro texto da Escritura é tão claro com relação a essa situação, quando uma pessoa passa num momento como esse, né? No caso daqueles que recebiam a revelação. Nada na Escritura descreve tão acuradamente o fenômeno de um êxtase quanto essa passagem. Quando a revelação divina veio a Paulo em visão, ele ficou morto para o mundo externo, para se fixar de um modo completamente absorto na grandeza das revelações. Nesse período, o corpo de Paulo provavelmente ficou inerte e a alma completamente passiva, sem reação alguma. Paulo foi confrontado com algo que nenhum homem vira até então. Sua alma estava tão elevada que ficou numa espécie de posição desincorporada. No entanto, mesmo depois de acordar do estado mental em que esteve durante as visões, Paulo não conseguia afirmar com certeza se havia subido fisicamente ou somente em espírito para o céu. Ele viu muita coisa secreta que outros homens não viram. Então, essa é uma visão. No caso de João também. João teve uma visão. Apocalipse é literalmente revelação. É isso que significa a palavra Apocalipse. Abra lá em Apocalipse 21, olha só o que diz, o 9 e o 10, como é o exemplo do apóstolo João. Ele teve uma visão das revelações de Deus. Apocalipse 21, 9 e 10. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, como nós já estudamos, você já deve ter estudado alguma vez, o Apocalipse são as visões de Deus para o apóstolo João. E nessas revelações, João foi elevado a um lugar que viu, de uma montanha alta, coisas ligadas à nova terra, especialmente a relação à Nova Jerusalém como igreja e como uma cidade real. Enquanto João estava recebendo revelações por meio de visões, certamente naqueles momentos não conseguia refletir sobre tudo que vira, pois suas faculdades, como mente, afeição e volição, não estavam plenamente livres para essa função. A reflexão sobre o que vira e ouvira só veio depois que as visões cessaram. Além disso, as visões eram tão estonteantes que ele não podia fazer nada, ponderar sobre nada, concluir nada, pois se via extasiado com a grandeza daquelas revelações. Diferente de Paulo, João, após recuperar-se de sua experiência extraordinária, ponderou sobre o que vira e ouvira, entendendo que tinha ido a um lugar não fisicamente, mas em espírito. Então, aqui nós temos a revelação do Apocalipse de João. Vocês estão entendendo até agora sobre sugestão interna? Tranquilos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Então, tanto nos sonhos como nas visões, os profetas eram passivos. É a característica da sugestão interna. A intimidade menor havia no modo de revelação por profecia, tornava-se evidente na passividade dos profetas, enquanto na teofania os recipientes da revelação dialogavam com Deus, no modo de profecia ficavam passivos.
Eles apenas viam e ouviam palavras sem dar qualquer resposta enquanto estavam recebendo a revelação. Afinal de contas, nessas revelações proféticas, os recipientes da revelação não estavam com seus sentidos ativos. Nos sonhos estavam dormindo e nas visões em êxtase. É nesse sentido que os profetas ficavam passivos enquanto recebiam a revelação. Somente após os sonhos ou as visões é que os profetas registravam e ponderavam sobre o que tinham visto e ouvido. Então, mais uma vez, enfatizando isso, diferente do que se vê na profecia moderna, onde a pessoa fala, assim diz o Senhor, e começa a falar um monte de batatada, na profecia bíblica, os profetas entendiam o que estava acontecendo, entendiam o que tinha sido falado, e era uma revelação para todo o povo. Não existe profecia em particular, sempre a profecia de Deus visando o povo todo. Quando era para um, fazia parte da revelação. Então, essa espécie de profecia, que é revelar o futuro de uma pessoa só, Deus nunca fez isso. Ele sempre falou para todo o seu povo, e quando alguém recebia uma revelação, isso foi registrado. E nós temos uma revelação progressiva. Deus falou, e os homens registraram o que Deus falou. Então, não era só para aquele tempo, mas para todas as épocas. Se qualquer profecia de hoje fosse revelação de Deus, era necessária ser escrita, porque seria inspirada também e serviria para outras gerações. Então, é bem diferente o que nós temos, que supostamente de profecia hoje, com a profecia da Bíblia. Então, se alguém falar, não, mas e as profecias de hoje? Não tem. Porque Deus já falou. O ápice da revelação é Jesus Cristo. Então, nós não temos mais novas revelações, ou aquele sussurrar do Espírito. Tem gente que usa isso. Não, eu estou escutando Deus aqui, eu estou sentindo que Ele está me falando. Muito cuidado com isso. Há pessoas que querem espiritualizar demais a coisa, e falam assim, não, que Deus está me falando, eu estou sentindo, cuidado com isso. Deus fala pela palavra. Então, você não vai ter visão, não espere sonhos. Nós vamos ver na semana que vem por que as pessoas sonham. Então, vamos falar específico sobre isso. Então, não espere visões, não espere sonhos, porque Deus já deu a Escritura Sagrada completa, toda a revelação, que foi preservada, e por isso nós estudamos. Deus se revelou, Deus inspirou as Escrituras, Deus preservou as Escrituras, Deus traduziu, nos deu condições para traduzirmos as Escrituras, e agora nós temos que interpretar as Escrituras. Então, é o que nós temos de Deus, é a revelação de Deus, é onde Deus fala conosco. Sim. Uma coisa é a providência de Deus, porque Deus, às vezes, frustra os nossos planos. Quer dizer, eu quero fazer alguma coisa errada, vamos supor. Vou sair daqui, eu estou com muita raiva de um ministro do STF, vamos supor. Quero sair daqui e comprei uma arma e abaixa aí. Quero fazer alguma coisa, estou com muita raiva, estou com ódio. E aí eu já faço um plano, mirabolante, para dar cabo a esse ministro lá da Angola. Pronto, me livrei. Porque essa é a minha vontade. Quando eu chego ali e pego o Uber, furo o pneu. Aí você fala assim, que coisa, eu acho que eu não vou para fazer isso, não. Então, Deus tem a sua providência. Ele, às vezes, frustra os nossos planos. E outras vezes, pela sua própria providência,
gente está comentando algo com alguém, não, mas é mais prudente eu fazer isso aqui, né? Então, nós usamos os princípios bíblicos para aplicar nas situações do dia a dia, né? Então, é claro que existe a experiência, né? Deus nos livra de lugares, de perigos, né? Mas a experiência não é regra. A experiência mas é diferente de revelação, porque revelação é para todos e para todos sempre, né? Então, a gente não pode falar, Deus está me falando aqui para eu fazer isso, ou então eu senti para fazer aquilo. Se você sentiu em fazer algo que você já aprendeu na Escritura, não é um sentimento, é uma ação de algo que você aprendeu, né? Eu quero ajudar o próximo, então, estou com vontade de fazer isso, ir no asilo, fazer uma visita e tal. E isso é bíblico. Então, você ouviu a palavra de Jesus, né? Estive enfermo, estive precisando, você me visitou, né? Estive nu e você me vestiu. Você entendeu isso e você fez. Então, quer dizer, você está cumprindo a palavra de Deus, né? Sim, Antônio? Isso. Uhum. Isso, até João, né, que foi o último, e Apocalipse, coincidentemente, mas é providencialmente, né, é o último livro que chama Revelação, né, sobre as últimas coisas. E, a partir daí, a gente vê tanto, mesmo na era apostólica, um declínio dos milagres, que na época de Jesus era todo dia, toda hora, todo momento, né? Então, um declínio da manifestação miraculosa, um declínio de dons extraordinários, quer dizer, profecia, né? Línguas, que era você ter o idioma para falar aquela nação, para pregar o evangelho. Então, tem o declínio, curas, né? Que é, de fato, não é você orar, se a pessoa tiver fé, ela vai curar, né? Era imediato ali também. Com o registro da Escritura, nós temos o declínio de dons miraculosos, de coisas espetaculares, né? Terminando ali com João. Tanto que na carta de Paulo, né, a Timóteo, em suas últimas cartas, ele já recomenda a Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do seu problema no estômago, né? Porque ele não falou, Timóteo, vou fazer uma oração para te curar, porque essa ênfase dos milagres estava em declínio, já na era apostólica, né? Então, e Jesus disse, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, a partir do Apocalipse de João, nós não temos mais revelação, né? Nós não temos mais profecias, não temos mais sonhos, revelação em revelação, né? O que nós temos ao longo da história são milagres falsificados. Então, o último santo que está para ser canonizado aí, eu já falei aqui, é o tal do Acutis. Não sei se você viu, é um jovem de calça jeans, primeiro santo de calça jeans, né? Porque é novo, né? Jovem, influencer. E aí diz que ele escrevia e-mails ou ajudava as pessoas aí online e tal. Por isso que ele vai ser o padroeiro da internet. Quer dizer, julgaram alguns milagres, né? Que ele ajudou alguém do Brasil, fez milagre no Brasil, e não sei em qual outro país. Aí atribuíram a ele milagres, e sobre ele vão colocar o título lá, dos romanos de santo, né? Novo santo Tim da internet, né? Se a sua conexão cair, santo, já volta logo a conexão, né? Mas é esse tipo de coisa que aconteceu pós-Apocalipse, né? Pós-término da revelação. São falsos profetas, falsos milagres, e também eu acredito que o diabo tem seus milagres, né? Então, que acontecem coisas, acontece mesmo, né? O diabo também tem os seus milagres, né? Mas nós temos que nos mover agora pela fé, na palavra revelada,
né? Então, não temos mais a sugestão interna, mas nós temos a Escritura completa nas nossas mãos, o que é suficiente para a nossa vida. Essa é a ênfase da reforma, né? Diferente da Igreja Romana. E essa semana mesmo, alguém me mandou o link de uma pastora, né, falando da bibiolatria. Ela falou assim, não, porque hoje tem muita gente dizendo que é só a Bíblia, é só a Bíblia. Não, gente, vocês estão calando o espírito. Porque e as experiências? Quer dizer, não entendeu nada, né? Porque a Bíblia é o livro do Espírito. O Espírito usa a palavra, né? Senão vira tudo subjetivo, né? Então, nós temos uma revelação objetiva pela qual nós nos pautamos. Nós pautamos a nossa vida em fatos que Deus se revelou, né? Estão escritos. E não no coração de cada um. E cada um acha e segue, né? Respondi? Mesmo? Luiz? Tranquilo? Então, embora todos os seus sentidos estivessem passivos no momento da revelação, tornavam-se absolutamente responsivos quando a revelação terminara. Eles escreviam tudo o que Deus fazia lembrar e pregavam ao povo o que tinham visto e ouvido nos sonhos e visões. Nesse sentido, na proclamação, os profetas eram chamados de bocas de Deus. É isso que nós temos visto. Então, a época em que esse modo de revelação foi predominante, o período pós-mosaico, indo de Moisés a João Batista, ou, a rigor, de Samuel a Malaquias. Entretanto, havia profetas desde os tempos mais remotos do povo de Israel, ainda que eles não recebessem revelação através de sonhos ou visões. Um dos casos é Moisés, né? Nós vimos ali. Abraão também é chamado de profeta, mas nunca entra na conta dos profetas clássicos, porque sua importância maior está no fato de ser patriarca da nação de Israel. Vamos conferir? Gênesis 20, versículo 7. O que diz lá? Gênesis 20, versículo 7. Quem achou pode ler. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás, se porém não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então, é uma clara indicação aí de Abraão como profeta. Então, ele nunca recebeu a palavra de Deus do modo como os profetas clássicos posteriores receberam, ou seja, em sonhos e visões, porque Deus falava com Abraão através de teofanias. No entanto, certamente ele era o porta-voz de Deus à sua família e aos seus servos. Então, nesse sentido, é um profeta, né? Números 11, 25 e 26. O que diz aí? Números 11, 25 e 26. Quem achou pode ler. Então, veja só, no período concomitante de Moisés, que era profeta, havia alguns profetas a quem Deus falava extemporaneamente. É esse caso. O Espírito Santo agia neles, mas o texto nada diz a respeito do modo de revelação chamado profecia, através de sonhos e visões. Disse apenas que o Espírito de Deus repousava sobre eles, e então eles profetizavam no arraial de Deus. Ainda não tinha chegado o tempo da predominância do modo de revelação através de profecia.
Depois do tempo dos juízes, com a entrada de Samuel em cena, a revelação verbal, pelo modo de profecia, foi abundante em Israel. Todos os profetas de Deus no Antigo Testamento profetizaram no tempo dos reis até o período da restauração do cativeiro da Babilônia. João Batista foi o último eco do tempo dos profetas. Depois dele veio Jesus Cristo. Então, é importante, em tudo que nós vimos aqui, né, distinguir profecia como um modo de revelação do modo popular de uso do termo, como predição do futuro. Então, quando falaram com você, o que é profecia? Profecia foi um modo que Deus se revelou, né? Não é adivinhação do futuro, foi modo de revelação. E nesse modo de revelação, Deus falava através de sonhos e visões para o seu povo, e é claro, né, para todo o povo, não é só para um indivíduo em particular, o que você vai fazer, o número da Mega Sena. Deus não falava esse tipo de coisa, né? Ele falava visando o bem de todo o seu povo. Enfatiza, então, essa distinção. E a predição do futuro pode acontecer tanto por teofania, como pelo modo de revelação, denominado inspiração. Então, em resumo, como foi Deus quem fez a boca do profeta, pode fazer com ele que ele fale o que ele quer, né? Então, Deus determina que o profeta vai falar. Em segundo lugar, Deus anuncia que a função precisa do profeta é ser a boca de Deus, que fala as palavras de Deus e não as suas. Então, o profeta, ele não tinha que inventar moda, né? Hoje também, os pregadores não têm que inventar roda, né? Eles têm que expor as Escrituras. Então, é muito pregador inventando moda por aí, né? E falando o que Deus não está falando. Então, a função do pregador também não é inventar moda, é só falar o que Deus fala. O profeta, como um porta-voz de Deus, vem com a seguinte fórmula: veio a minha palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, mostrando que a origem das suas palavras sempre é divina, sempre é de Deus. E, por fim, um homem é profeta por causa do chamamento, vocação de Deus, e não por vontade própria ou porque recebe sonhos ou visões. O que caracteriza o profeta é o chamamento de Deus. Deus dizendo a você, e aí nós temos claramente a vocação dos profetas, né? A vocação dos apóstolos, que Deus fala com eles diretamente, né? Chama eles para isso, para esse ofício, né? E não tem como você dizer, não, é Deus falando, Deus chamando, convocando ali, ó, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, né? Isso é diferente com o pastorado, né? Porque muitos pastores hoje querem ter o mesmo chamado dos apóstolos e dos profetas, né? Mas não é bem assim. Então, o que acontece hoje, no nosso caso, é que as pessoas que têm os dons, né, ensino, pregação, né, liderança, essa pessoa se apresenta à igreja, olha, eu tenho o desejo de servir nessa área, e a igreja examina e encaminha ou não ao seminário, né? Então, não é aquela vocação, né, como Deus falando com os profetas, eu tive um sonho, que era para eu ser pastor, e tem muitos pastores que fantasiam com isso, né, e se colocam numa posição que eles não estão, porque não são profetas e nem apóstolos, né? Então, sim, eu recebi um chamado, no sentido de que você se sente chamado ou tendo os dons, né? O melhor seria, eu tenho os dons para o ministério. E assim a igreja reconhece e coloca o pastor no seu lugar, né? Assim como um presbítero. Por que a gente não vê, né, nenhum presbítero falando assim, não, eu fui vocacionado para ser presbítero, eu fui vocacionado para ser diácono, agora pastor, a gente põe lá em cima, né? Então, nós temos que ter um certo cuidado para não exagerar, né, a função pastoral e colocar o pastor muito lá em cima e dizer que os outros não são chamados, não, só o pastor, né, e tem o resto. Quando, na verdade, são todos servos, né, são ministros, e os ministros são servos de Deus, seja diácono,
seja presbítero, seja pastor. Ok, dúvidas, perguntas para a gente encerrar por hoje? Hoje eu falei, né, igual pobre na chuva. Esse é um assunto vasto, se a gente for vendo cada texto, né? Eles falaram um pouco, mas perguntaram coisas boas aí. É bom sempre ouvir a contribuição dos irmãos, se vocês estão entendendo. Se vocês não estão entendendo, podem falar, né? A gente repete semana que vem. Sim. Certo. A revelação, Deus falando diretamente com o homem, né? E a revelação foi de vários modos, né? É a primeira vez que Deus comunicou a sua vontade ao homem. A instrução é aquilo que já foi revelado e você entender. Então, hoje nós não temos mais revelação, nós temos instrução. Ou seja, Deus não está revelando uma coisa pela primeira vez. Deus já revelou. E na instrução nós estamos estudando aquilo que Ele já falou. Então, quando na revelação era presente, na instrução é passado. Quer dizer, Ele já falou. Então, eu olho para trás, né, eu vejo a Escritura que foi registrada e eu pego a instrução da revelação. Por isso que naquele quadro que nós fizemos, né, começa a revelação, depois vem a inspiração, depois vem a preservação, depois vem a tradução e depois a interpretação. Então, a verdade de Deus, para chegar até nós, passou por isso tudo, né? Da revelação à interpretação. Então, Deus falou de muitos modos, de muitas maneiras, lá em Hebreus 1, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Quer dizer, foi um momento máximo da revelação. Em Apocalipse, tivemos o término aí da revelação. E aí, qual a diferença da igreja protestante para a igreja romana? A igreja romana coloca a tradição ou a instrução da igreja ao lado da revelação, enquanto a igreja protestante diz, não, é a Bíblia que está acima de todas as coisas, né? E não tradições, né? Nem as confissões estão acima da Bíblia, nem os credos, a Bíblia está em cima, e o resto vem depois. Então, é isso. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pedir nosso irmão Liliomar fazer essa oração. Amém.